Olá a todos, vamos dar início hoje ao Siman Samer Gimel, ainda sobre a Lahot do Kriyat Shema. Fala o Shulchan Aruch. Korei otar me'alech o omed o shochev o rochev al gabe behema o yoshev. Aval lo beprakdan. Dehainu shepanav tuhot bakarka. O mushlah al gabo panav lemala. Aval korei veu shochev al tzido. Quer dizer, uma pessoa quando ela for ler o Kriyat Shema, ele pode ler andando, de pé, sentado, ele pode ler montado no animal, mas ele não pode ler o Shema de barriga para baixo, deitado de bruços, tá? Ou ele lendo de barriga para cima, porque vai parecer que ele está, a gente vai ver no Mishnah Berurah, essa linguagem de Prakdan, significa que ele está lendo o Shema com muita arrogância, está falando com a Kadosh Baruch Hu, ele está lendo de barriga para cima, barriga para baixo. Aval Koreh veu shochev al tzidó. Se ele está deitado, ele lê de lado, tá? A gente vai ver isso aqui no Mishnah Berurah de uma maneira mais completa. Falou Remá, me'aha shekva shochev veikatircha la'amod. Isso, já que ele já está deitado, ele já tirou a roupa dele, ele está coberto, ele vai ter toda a tircha de ter que se vestir de novo para ler o Shema, então nesse caso ele vai poder continuar deitado, com condição que ele se levante um pouco. A gente vai ver isso no Mishnah Berurah. Continua o Shulchan Aruch. Vem maiá bal basar arbe, vem no yacholei tapeh, hatzidó, ou sheyacholé. Se é muito difícil para ele se virar de lado, por algum motivo, que ele está doente, tá? Noté meat letzidó vekoré. Mesmo assim, ele se inclina um pouquinho para o lado e lê o Shema. Vamos ver o que o Mishnah Berurah fala no Seif Aleph, Seif Katan Aleph. Me'alech, aí ele kaman be Seif Gimel. Ele manda a gente olhar mais adiante no Seif Gimel. Beit, Prakdan, ואפילו מוטה מעט על צידו גם כן אסור, מפני שנראה מכם מקבל עליו עול מלכות שמיים דרך שיבה וגאווה. Mesmo que a pessoa ele está lendo dessa maneira, quer dizer, mesmo que está inclinado um pouquinho para o lado, é proibido, porque parece que ele está agora falando com a Kadosh Baruch Hu de uma maneira muito arrogante, né? muito assim, sem muita seriedade, sem muito respeito. Seif Katan Gimel, Shekvar Shochev, Rotze Lomar, ele já deitou. O Pashat Kol Mashi Alav. Ele agora já está agora deitado na cama dele, já tirou a roupa dele, já trocou de roupa para dormir. Veio com a Torah Halamod Lazol Vasham. E agora vai ter todo um Torah, vai ter todo um esforço para ele agora se levantar, para se vestir de novo. Aval im shochev bahalukó tzarich lamod. Mas ele já está deitado, vestido, de roupa. Parece que antigamente as pessoas elas se despiam e se deitavam, só se cobriam com cobertor. Tá? Mas se ele se deitou já de roupa, tá? E aí tem que olhar mais adiante, ele tem que se levantar. Manda olhar aqui no Beur Alachá, de qualquer maneira ele se levanta. No Seif Katan Dalet, vem no Yachol, isso é uma situação que ele não pode. Avalim Yachol, se ele está deitado, ele não consegue se virar, é uma situação. Mas se ele consegue de lado um pouco, a Filurak Basurishon levado, mesmo que pelo menos o primeiro Passuk, então Mechuyav Lasot Ken. Então ele é obrigado, pelo menos no primeiro Passuk, ele se ele está deitado, se virar de lado. Se é uma pessoa que é muito difícil, que ela está doente, etc. Se ele consegue sentar, muito melhor ainda. Vamos agora para o Seif Beit. Mishirotze leachmir. Quem quer ser rigoroso? La'amod kesheu yoshev. Ele quer se levantar. Ele está chamar sentado. E ele agora quer ser mahmir. Ele quer ser rigoroso e se levantar. Velikrotam meumad. Ele quer levantar para ler o Shema de pé. Ele é nikra variado, ele é considerado um transgressor. A gente vai ver isso daqui, porque ele está transgredindo as palavras de Beit Hillel. Que Beit Hillel fala que o Shema Israel tem que ser lido da maneira que ele quiser. Tá? Não tem que ser especificamente como Beit Shammai, quando ele fala que o Shema da noite de Arvit, como está escrito na Torá, Uv Shorbecha, Uv Kumecha. Beit Shammai leva isso aqui ao pé da letra. Ele fala que o Shema Israel tem que ser lido do de noite, Uv Shorbecha, Bemet, a pessoa, ela sentada pelo menos. E, como está escrito, ver comer, e pela manhã ele tem que ler o Shema de pé. Então, a gente sabe que a Alahá não é como Beit Shammai, nesse caso a Alahá é como Beit Hillel, que a pessoa pode ler da maneira que ele desejar, tá? Contanto que seja com respeito. Então, uma pessoa que ela agora, exatamente, ela quer ser rigorosa para fazer como Beit Shammai, ela não vai poder. Vamos ver agora o Mishnah Berurah. Olha aqui o Mishnah Berurah no Seif Beit. Mishirotze, Seif Katan Hei. Da Alahá que Beit Hillel, Alahá com Beit Hillel, desse vira leu de errado que tem uv kumecha, quando está escrito na Torá uv kumecha, ela kavanah bamidah, não quer dizer que a pessoa tem que se levantar, que dat Beit Shammai. Ela bisman shederech vinadam lakum midatam, é o horário em que a pessoa ela costuma se levantar pela manhã.
Ve'asur lo leachmir lasot que Beit Shammai. É proibido ele ser mais rigoroso, querer fazer com Beit Shammai e querer se levantar para fazer o Shema. Falar o Shema de pé. Vafilo im kavaná bamidato lasot que Beit Shammai. Ela leurera kavaná verkadome afilo achiasur. Mesmo que ele quer se levantar só para ele ficar com mais kavaná, vai ser proibido. Mesmo que ele não está pensando em fazer com Beit Shammai. O Ben Bayom Ben Balaya. Tanto faz isso aqui de dia quanto de noite. Quer dizer, isso aqui, se a pessoa, por algum motivo, ele sim leu o Shema de pé, ele valeu a mitzvah dele, ele não precisa voltar para fazer novamente. Seif Katan Vav Leachmir, Katav Biam Shel Shlomo, Perek Zayin de Babakama Siman Memalef, Mish Machmir Bifnei Rabim Bedavah Shemutar, Veika Lemechash Leyura, Menadinoto. Uma pessoa que ela é rigorosa consigo mesmo em público e para uma coisa que é permitido, tá? E isso aqui tem suspeita que ela está fazendo Yurá. Yurá é uma proibição de ela estar meio que fazendo uma coisa que não condiz com o nível espiritual dela. Ela está fazendo uma coisa muito além do que condiz ao nível espiritual que ela representa. Isso é chamado de Yurá Menadinoto. Essa pessoa ela é excomungada. Vehainu imoto adavar pashat etero bechol Israel. E isso, Bemet, é uma coisa que todo Israel sabe que é permitido para ela fazer. E ela é rigorosa consigo mesma. E isso é suspeita que é Yurá, que é como se ela estivesse se mostrando, ela está fazendo uma coisa que é muito além do nível espiritual dela, Menadinoto. Ela não deve fazer isso aqui. Mas se é uma pessoa que ela faz isso Leshem Shamayim, pensando na mitzvah, pensando em servir o Boreolam da melhor maneira possível, Menadinoto. Aí essa pessoa não é excluída, não é excomungada. Se é uma coisa que ela está fazendo na frente do Rav, do professor dela, do rabino dela, e o Rav, nessa mitzvah, ele facilita, e a pessoa agora está sendo querer rigorosa na frente do Rav, mesmo que ele faz Leshem Shamayim, na frente do Rav não deve se fazer isso aqui. E mesmo se é uma coisa que não é tão simples assim, tá? Que é uma coisa que não é uma coisa que é tão simples de facilitar, ele não tem que leachmir na frente do Rav dele. A não ser que ele tenha provas do que ele está falando, de que Bemet ele tem que leachmir naquilo que ele está fazendo, aí ele vai poder fazer. Quer dizer, na frente do Rav tem que tomar muito cuidado para você não fazer uma coisa além do que tem que se fazer. A gente falou de ler o Shema, da pessoa ela está sentada, e ela no Seif Katan Zayin fala aqui o Shulchan Aruch, ela está querendo leachmir e quer se levantar para ler o Shema. Fala o Mishnah Berurah, Davka bazeh udeasu, Mishum shenirei lakod e Mishum chumra ka'aved. Aqui, se ele vai se levantar para ler o Shema, exatamente na hora do Shema ele se levanta, está muito nítido que ele está querendo fazer uma chumra aqui. Avalim omed yachol leshev. Mas se ele está de pé e ele quer sentar, ele pode sentar. Deazen não de Mishum chumra, porque aí não está parecendo que ele está fazendo para melhorar a kavaná dele, para a chumra dele. Porque é normal as pessoas sentarem. Ele precisa sentar por algum motivo. Isso tudo que a gente falou em relação a Shaharit. Aval, Be'arvit, em Loleatot Leshev Kesheomen. Em Arvit, se ele está de pé, tá? Ele não deve se sentar. Por quê? Que aí sim vai parecer que ele está fazendo como Beit Shammai. Porque em Arvit, Beit Shammai fala o Shor Bechá, que a pessoa tem que se deitar para fazer o Shema. E aqui ele está sentando, vai parecer que ele está fazendo como Beit Shammai. Nós falamos também no Seif Katan Het, Nikra Avarian, quem faz tudo isso aqui, que a pessoa se levanta para ler o Shema, ele é chamado Navarian, que de Amnei Perkirá, Deman de Avara de Rabanan, Sharei, Lemikre Le Avarian. Alguém que transgride uma palavra de Ramim que Ramim permitiram, uma pessoa que se proíbe algo que Ramim permitiram, e na verdade é chamado de Avarian, e Allah é como Beit Hillel, que ele permite a pessoa fazer o Shema dessa maneira. Agora não ele se levantar ou se deitar, como Beit Shammai. Katav ele Arabá B'Shem Marshal, de Beyom Kippurim, Koleal no Modim de Shari Lamod. Yom Kippur é permitido se levantar para fazer o Shema, porque isso aqui não é considerado Yurá, que ele está querendo fazer uma coisa além do seu nível espiritual, e sim pela mitzvah. Ele quer agora, na verdade, se comparar aos anjos. Na verdade, os anjos também são chamados que eles estão sempre de pé, sempre prontos a fazer o serviço de Akadosh Baruch Hu. E a primeira Gadim ou Sergam Bazem. O primeiro Gadim ele fala que mesmo no Yom Kippur, a pessoa não deve se levantar para fazer o Shema Israel. Vamos ver agora no Seif Gimel, Shulchan Aruch. Ayam Alech Baderech, Veratzah Likro Kriyat Shema. Tzarich Lamod Pasuk Rishon. Uma pessoa, ela estava andando no caminho, e ela agora quer ler o Shema Israel, ela precisa parar, Tzarich Lamod, ela precisa parar,
no Pasuk Rishon para falar o Shema Israel, o primeiro Pasuk, pelo menos. Vamos ver aqui o Mishnah que ele fala, no Seif Gimel, Seif Katan Tet, Ayam Melech, Afalgav Delei, Saif Alev, Mashma Deminadin, Mutali Krokishom Meale, mesmo que a gente viu anteriormente que parece que ele possa ler o Shema mesmo andando, Nikol Makom, Mitzvah Minamuvchar, Lamod Bishat Pasuk Rishon. É melhor ele parar para falar o primeiro Pasuk. Deu Ikar Kriyat Shema. Lefisheno Meushav Toka, Venu Yachol Echaven, Kishom Meale, Kasheraya Omed. Quer dizer, uma pessoa, pelo menos no Pasuk Rishon, que a gente viu que tem uma obrigação especial de fazer o Shema com Kavaná e saber a sua tradução, saber todas as suas Kavanot conforme a gente estudou. Então, uma pessoa que está andando, que ela não está agora parada e ela está com enxuv data, ela está tranquila para poder fazer a Kavaná, ela não vai conseguir fazer a Kavaná correta. O Bidiavad, Im Karak Sheom Yalech, Enotzei Lachzov Likro, mas, pós-factum, se aconteceu que ela leu mesmo dessa maneira, sem parar, andando, ela pode cumprir a mitzvah, só que Bidiavad. Ela não precisa voltar e fazer de novo. Falamos que ele precisa parar, Tsarir Lamod, Tselomar, Seif Katan Yud, Leitakev Makom Echad. Fica parado num lugar só. O Mutali Krotá Ben Bamidá, o Ben Beishiva. Ele pode ler o Shema dele tanto de pé quanto sentado. Vafili Kriyat Shema Shel Arvit, mesmo de Arvit. Dedavka Imeshanem Ma'amidá Lishiva, Asur de Kriyat Shema Shel Arvit. A não ser que ele vai mudar a posição dele no Kriyat Shema de Arvit que a gente falou. Ele vai mudar, ele estava de pé, ele quer sentar, ele está sentado, quer ficar de pé. Mas Shum Dined, já eu sei que Beit Shammai, que vai parecer que ele está fazendo para cumprir as palavras de Beit Shammai. Mas andando e sentar, ninguém vai achar que ele está fazendo isso por Beit Shammai. Ele estava sentando para poder fazer a Kavaná, sentando para fazer o Shema com Kavaná. E não num caso em que a pessoa está de pé e vai sentar. É diferente no caso que a pessoa está andando e ela para fazer o Shema. Yoshev Bekarol, final, alguém que está sentado numa carruagem ou no navio, ele não precisa parar, porque sentado dá para ele ter bastante kavaná, o primegadim, o berochev alabechemá, yesh deot benachronim denachon leachmir, que é melhor leachmir, pelo menos para ler o Shema Israel, parar para ele poder fazer o Shema Israel dele. Bom, de qualquer maneira, é importante a pessoa estar parada e fazer o Shema com a kavaná. Vamos ver agora o Seif Katan Yud Aleph. Bepasuk Rishon, pelo menos a gente falou isso aqui, a pessoa deve parar. O Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, Bichlal, com incluso do Pasuk Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, Pasuk Rishon Uv, Yesh Machmirim Ad Alevaverra. Tem gente que fala que até Alevaverra, o Mishava Ala Mutali Krad Belichal Bamidá. Ali em diante, depois do Alevaverra, a pessoa pode ler o Shema andando ou ficando de pé. Tá bom? Vamos agora para o Seif Dalet, Ikara Kavaná U Bepasuk Rishon. O principal da Kavaná é no primeiro Pasuk. Uma pessoa que ele não teve a Kavaná correta no Pasuk Rishon do Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ele não cumpre com a mitzvah. Ele tem que voltar e ler de novo. Mesmo para a opinião que diz que as mitzvot não precisam de Kavaná para serem cumpridas a sua mitzvah, a gente aqui nesse caso, essa opinião também vai concordar que em relação ao Shema, o primeiro Pasuk sim precisa de Kavaná para cumprir com a mitzvah. Fala o Mishnah Brura no Seif Dalet, Seif Katan Yud Beit, Pasuk Rishon, Ayen Seif Katan Yud Aleph, Deu Adin Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, que mesmo Baruch Shem Kevod Mahutol Olam Vaed, a pessoa tem que ter a Kavaná. Veim lo que vem bogam, quem tzaril azov likro bekavaná. Se a pessoa não teve Kavaná no Baruch Shem Kevod, também a pessoa vai ter que voltar e retornar e fazer a reza, o Shema Israel de novo. Lo Yatzah, Yud Gimel, ואפילו אם קודם שהתחיל לקרות מתכוון לקיים בהקריאה מצוות עשה דקריאת שמע, מכל מקום, כל שבאמצע פנה ליבו לדברים אחרים, הרי לא קיבל עליו מהות שמיים בהסכמת הלב. Mesmo que antes de falar o Shema ele já teve a Kavaná, agora eu vou cumprir a mitzvah do Kriyat Shema. Mas aí no meio do caminho, na hora que ele foi ler, ele começou, já se desviou tudo e ele acabou pensando em outras coisas. Então isso não é considerado que ele teve Kavaná e ele vai ter que voltar de novo fazer o Shema. Então a ideia é, Bemet, se concentrar para falar o Shema, Bemet, com a sua devida Kavaná. Vechoser e Vekore, e o Dalet, Seif Katan e o Dalet, Belahash, ele vai falar baixinho, o Shema Israel de novo, o primeiro Pasuk. Por quê? Como a gente já falou antes, para não parecer que ele agora está falando com duas divindades. Que a gente falou que não pode falar a palavra Shema, Shema duas vezes. Uau! Se a pessoa ele já leu o Shema, e aí ele lembrou que o Pasuk Rishon ele não fez com Kavaná, ele vai ter que voltar tudo e falar
o Shema Israel e a Parashá. Veim lokra raka pasurishon, revik korele mafrea, ve'eno yotze. Porque se agora ele parar, depois do Ve'ayim Shamoa, e falar, eu não fiz kavaná no primeiro passo do Shema Israel, e ele fazer agora, não vai valer, porque vai parecer que ele está fazendo fora de ordem. E a gente vai ver já uma lará mais adiante, no simanim mais adiante, para falar de fora de ordem não pode. Que ele kamad besiman samer dalet. Ve'im niskar be'emtza parashat ve'ayim shamoa. Mas se ele lembrou no meio da parashá, igmor ad vayomer, ve'atchil ve'ikra shema ad ve'ayim shamoa, ve'azol parashat vayomer. Então ele vai até o vayomer, está em ve'ayim shamoa. Lembrou que não fez kavaná no Shema Israel. Então ele vai até o final, fala o vayomer, até a parashá do tzitzit, e aí ele faz o Shema de novo, e repete ve'ayim shamoa, e volta no vayomer de novo, para fazer o Shema com a devida kavaná. E a gente falou que mesmo Mandemar, que fala que mitzvot tem tzrichot kavaná, que as mitzvot não precisam de kavaná, aqui ele vai concordar que sim precisa, modeacha, seif katan tetvav, de'af al pi shen mitkaven latzet bazeh de mitzvah, al kopanim tzarich kavanat alev bechol pasuk rishon, que deixe kabel alav ol malchut shamayim. Mesmo que ele não teve aqui a kavaná de cumprir com a mitzvah, de qualquer maneira ele tem que ter a kavaná do pasuk rishon de mekabel ol malchut shamayim, de receber sobre si o jugo dos céus. Continuando aqui, no Seif Rei, fala o Shulchan Aruch. Imaya Yashen, se a pessoa estava dormindo, Metzarinotó, Umerimotó, Ad Sheikra Pasuk Rishon, Veu Er Mamash. Tem que acordar a pessoa que estava dormindo, cutucar ela, até que ela fala pelo menos o primeiro Pasuk acordada. Mikan Ve'ele Rei Metzarinotó, que deixa Sheikra Veu Er Mamash. Os outros Parashiot, a gente não vai cutucar ela tanto, mas pelo menos o primeiro Pasuk, ele vai ter que estar acordado para ler. Os outros parashot, ele está meio cochilando, meio sonolento, meio sonâmbulo, ele pode cumprir com a mitzvah. Sobre uma pessoa que bebeu, ela está alcoolizada, se ele cumpre com a mitzvah, isso vai ser visto mais adiante no Siman Tzadiktet. Vamos ver aqui o comentário do Mishnah Brura, uma pessoa que está cochilando e lendo Shema, a mesma coisa acontece com uma pessoa que tem um motivo de força maior, que faz ela não consegue se concentrar, ela yatzá, ela cumpre com a mitzvah do Shema, de areia kupanim karakula, pelo menos ele deu todo o Shema. Avalim ishtaka b'shenav elokara, mas se ele acabou dormindo, mebeto dormindo e não leu, aí lo yatzá. De areia kupanim tzari lekodakular, ele vai ter que voltar e ler o Shema de novo. Vedá, deixa loja de ben aposkim. Tem três opiniões sobre essa ideia. Yeshomim derak pasur ishon bidvar dominar Torá. Tem gente que fala que só o primeiro passo do Shema é uma mitzvah da Torá. Yeshomim Dechola Parashá Rishonah na Torá. Tem gente que fala que é toda a Parashá, a primeira Parashá do Shema é da Torá. Tem gente que fala que só a segunda Parashá, que também é a segunda Parashá do Shema é da Torá. O Parashá Tzitzit Lekuleama Hum na Torá. Para todas as opiniões, a Parashá do Tzitzit é uma mitzvah da Torá. Que dele Azkir Yitziat Mitzrayim, Vetiknu Leazkir Bizman Kriyat Shema. Já que tem a mitzvah da Torá de lembrar a saída do Egito, e isso está na Parashá do Vayomer, do Tzitzit, é uma mitzvah da Torá. E Ramin Tiknu para ler isso aqui no Shema. Vamos ver agora o Siman, o Seif Vav. Akore Kriyat Shema, Lo Irmos Beinav, Lo Ikrotz Bisfatav, Lo Yerae Betzbeotav, Beparashat Rishonah, Sheu Ikar Kavalat Olmahut Shamayim, Neshinek Kore Arai. Uktiv, Vedibarta Bam, Vedashina, Aseota Keva. Ou seja, a pessoa que está lendo o Shema, pelo menos na primeira Parashá, a pessoa não pode ficar fazendo sinalizações, nem sinais, insinuando ou piscando o olho, ou qualquer movimento com a face, porque parece que ele está lendo o Shema de uma maneira não muito apropriada. Está lendo o Shema como se fosse uma coisa que ele já está acostumado e que ele não está tendo muita kavaná, e não é assim que se recebe Kabbalat Ol Mahut Shamayim. E também está escrito no Shema Vedibarta Bam. Daqui aprenderam os Rahamim que a pessoa tem que ler o Shema com seriedade e com a sua devida kavaná. Vamos ver aqui o comentário do Mishnah Brura. Lo irmos, vafilo dvar mitzvah asur irmos. Mesmo fazer um sinal para alguém, mesmo para dvar mitzvah, é proibido no meio do Shema. Muito mais ainda que é proibido é a pessoa ela fumar tabaco, naquela época costume fazer isso aqui. No Kriyat Shema não se deve fazer isso aqui. Parashá Rishonah, Yesh machmirim gam parashá shniya. Mesmo na parashá shniya também machmirim. Af lidivrei mitzvah lekole alma mutar lirmos parashá shniya. Na parashá shniya todo mundo concorda que para uma mitzvah a pessoa pode fazer algum tipo de sinalização, avisar alguém de alguma coisa, o tefilim está em algum lugar, ou para ele pegar alguma coisa, não falando logicamente, mas fazendo algum sinal. Mas fazer uma interrupção, isso ele não vai poder fazer.
Vamos agora no Seif Zain. Ayalsek b'melacha veratzah likro kriyat shema. Alguém que estava trabalhando, ele agora quer ler o Shema.